Sabotei. Já botou? Estou esperta agora. Tem que falar aqui, aqui. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nessa terça-feira. Gostaria de pedir para que todos desliguem os celulares e vamos às divulgações tanto da casa quanto do movimento. Da casa nós temos às terças-feiras, às 19 horas, o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, aberto a todos que quiserem participar. Estamos convidando toda vez, hein? Quero ver mais gente lá terça-feira. Na quinta-feira, nós também temos o estudo do Livro dos Espíritos, que também está aberto ao público. E também na quinta-feira a gente tem o estudo da mediunidade, que também é aberto ao público e é presencial. No sábado também tem um ESD, às 10h30 da manhã, após a reunião pública. Quanto a outros, eu falo que é para a gente poder também apoiar a Rádio Rio de Janeiro, e não tenho outros aqui, outros informes das outras casas. Bem, hoje o tema vai ser Profissão com Rosa Silveira. Para a leitura de hoje, para a abertura, o tema é Não Furtes, Não Furtes, do livro Fonte e Vida, de Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Paulo, Efésios 4:28. Há roubos de variadas naturezas, jamais catalogadas nos códigos de justiça da terra. Furtos de tempo aos que trabalham. Assaltos à tranquilidade do próximo. Depredações da confiança alheia. Invasões nos interesses dos outros, apropriações indébitas através do pensamento, expoliações da alegria e da esperança. Com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitaste o Evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possas ser realmente útil aos que necessitam. Não, na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço, cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia e, atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Graças a Deus. Que nós, nesse instante, possamos elevar o nosso pensamento a Deus, que nos auxilie para que nossos ouvidos abram, nossas mentes também se abram, nossos ouvidos escutem as palavras da palestra de hoje, que fará sobre profissão. Que nossa mente também se abra à questão do furtar. Quantos furtos cometemos ao longo de nossa existência, com nós mesmos e com os demais, seja com nossas ações e, principalmente,
com nossas omissões. Quantos trabalhos deixamos de executar com tantas e tantas alegações, dificuldades e de outros afazeres. Assim, meu Pai, nesse instante que estamos aqui, pedimos a Ti que nos dê forças para ouvir, forças para abrir as nossas mentes para o ensinamento maior, forças para o trabalho, forças e ânimo para poder seguir na jornada que decidiste para todos nós. Pois muito antes de vir para esse orbe, nós todos escolhemos caminhos. Quando aqui chegamos, esquecemos, buscamos outros caminhos ao longo da vida. Mas sim, há muitos e muitos séculos nós também estabelecemos outros parâmetros e não conseguimos cumprir. Que nós, nessa existência, consigamos de alguma forma cumprir os desígnios que nós mesmos estabelecemos. Combinamos que nós consigamos, nessa vida, cumprir a missão que estabelecemos para nós mesmos. Que Deus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, a Rosa agora vai falar sobre profissão. Boa noite a todos. É interessante que o finalzinho da página tem bastante a ver com o que a gente vai tratar, né? A questão do serviço, né? De servir, ser útil. O finalzinho da página fala sobre isso, né? A gente até consegue encaixar o raciocínio no nosso estudo. O nosso estudo de hoje é sobre profissão, né? Eu me lembro que a Eni, acho que foi na terça-feira passada, ela falou sobre trabalho, né? A lei do trabalho, a profissão, ela é contemplada pelo... Oi? Foi educação? Alguém falou sobre trabalho. Eu assisti uma palestra de alguém falando sobre trabalho aqui no Humildade. Eu não sonhei, não. Enfim... não, foi vocação, né? Que ela falou. Vocação, né? Ah, tá. Viu? Passei perto. Foi a Eni, né? Aí tem a ver, né? Profissão, trabalho, né? Atividade útil. Tem a ver com o finalzinho da página, né? Não furtar, né? Colocar, exercer suas energias, sua intelectualidade, né? Suas forças para um fim útil, né? E a profissão é a mesma coisa, né? A profissão é aquele, né, que escolhe, através da vocação, né, como a Eni falou, escolhe, através da vocação, uma atividade, né, que vai ser o seu ganha-pão. E profissão, ela está no capítulo 17 do livro, desse livro que a gente está estudando, né? Pensamento e Vida. Cadê? É isso mesmo. Ditado por Emmanuel, né, por Francisco Cândido Xavier. E a profissão, conforme Emmanuel nos indica, né, é uma vasta escola de trabalho construindo a dignidade humana. Né? Até Gonzaguinha já falava, né, que o homem, né, sem trabalho, né, o homem não se honra, né? Então, assim, a sua honra, a sua dignidade através do trabalho, porque ele se sente útil. É onde a gente se sente útil, trabalhando, né? Não só o trabalho braçal, mas o trabalho intelectual, toda e qualquer, né, tarefa, atividade útil, né, é tida como trabalho. E todos nós, né, principalmente quando a gente fica doente, fica acamado, a gente fica incomodado, porque a gente pensa assim, né? Nossa Senhora, eu estou dando trabalho para o outro, né? O outro está vindo aqui, está tendo trabalho de me limpar, de me virar, de fazer isso por mim, eu estou aqui inútil, sem poder fazer nada, né? Sem poder me locomover, sem poder ir eu mesma, né? Me levantar, me encaminhar para ir sentar à mesa para, sei lá, fazer as refeições. Então, quando a gente fica limitado, a gente fica, né, se sentindo inútil. Por quê? Porque toda e qualquer atividade, né, nos dignifica. Qualquer atividade útil, né, nos dignifica.
Então, assim, seguindo aqui o pensamento de Emmanuel, né, a profissão, conforme ele diz, é uma vasta escola de trabalho construindo a dignidade humana, né? É onde a gente se sente mais digno. Porém, eu também gosto de trazer eu também gosto de trazer o significado através, né, assim, de pesquisa pelo dicionário, né? O que o dicionário diz, né? O que é profissão, segundo o dicionário, né? Segundo o dicionário, profissão vem do latim, né? Professio, é a ação e o efeito de professar, né? De exercer um ofício, uma ciência ou uma arte. Então, vai muito além daquilo que a gente limitadamente pensa que é trabalho, né? Atividade que vai produzir algum fruto e que vai nos dar uma contrapartida, né? de remuneração. É também, mas vai além, né? Segundo o próprio dicionário, é exercer um ofício, é uma ciência, né? Então, aquele pesquisador, né, que se debruça por alguma pesquisa, né, ele está trabalhando, né, o trabalho intelectual, e também uma arte. Então, né, os artistas que geralmente são relegados à marginalidade, eles também estão exercendo uma profissão, também é um trabalho, né? É preciso que a gente reconheça isso, né? A arte em si, ela não é uma coisa de segunda categoria, não, a arte também é uma atividade elevada, né? Através da arte também a gente se ilumina, o espírito também se eleva. Seguindo, né? Por conseguinte, é o emprego ou trabalho que alguém exerce e pelo qual recebe uma contraprestação, como a gente sabe, né, como a gente conhece, contraprestação financeira, uma retribuição econômica, né, trabalho habitual de uma pessoa através do qual ela consegue os meios necessários à sua sobrevivência, emprego, ofício, tudo isso, né, é definição de profissão segundo o dicionário, né? Profissão é tudo isso. É um trabalho habitual, né? Onde a gente pode receber uma contraprestação, pode não, deve, né? Receber uma contraprestação financeira, uma retribuição econômica, né? Para a sua própria sobrevivência, né? É um emprego, é um ofício. No entanto, o benfeitor Emmanuel, né, ressalta que pela abnegação, a gente vai ver, né, nos cortes do texto desse capítulo 17 do livro Pensamento e Vida, que a gente está estudando, né, o Emmanuel ressalta que pela abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, no exercício da profissão, o homem emite reflexos da beleza divina, descerrando trilhos novos para o reino celestial. Então, esse capítulo 17, né, que depois eu até recomendo que cada um possa ler depois com mais vagar em casa, né, refletir, né, com mais vagar. Esse capítulo 17, ele versa, né, principalmente, né, a coluna dorsal dele, da profissão, é falar sobre a abnegação, né, o dever e a dignidade, né? Mas a pauta maior é a abnegação e dever da profissão. Então eu tenho uma profissão, cada um aqui tem a sua profissão, né? E mesmo quem não tenha é versado em alguma coisa, né? Exerce alguma função. E dentro dessa função, todos nós podemos, além do dever, né? Que é o dever da profissão, né? Ser profissional, como a gente sempre diz, né? Preciso ser profissional na minha área. Mas além desse dever, a gente pode fazer, né? Pode praticar a abnegação. E a abnegação, a gente vai ver que ela é uma virtude, né? E ela pode ser confundida com a caridade. Então, se ela é confundida com a caridade, ela está dentro, né, da chave do amor. Porque o amor é uma palavrinha pequenininha, mas dentro do amor, dentro desse conjunto, né, abrange um leque imenso, né? Tem a abnegação de virtudes, tem a abnegação, tem a caridade, tem a dedicação, tem o acolhimento, tem a empatia, enfim, todas as virtudes, elas estão dentro do conjunto chamado amor, né? É uma palavrinha pequenininha, mas é um conjunto bem amplo, né, de virtudes, que abrange, né, virtudes bem amplas. Então, a abnegação também ela está dentro desse mesmo conjunto, dessa mesma abrangência. Então, dentro da nossa profissão, a gente pode, né, e deve cumprir com os deveres, mas também abrir espaço para a caridade da abnegação. E aí, o que seria isso?
né? Jesus, há um tempo, né, que esteve aqui, ele falou assim, né? Se alguém chegar para você e falar, ande 10 léguas, ande 20, ande o dobro, né? Se alguém te pedir uma túnica, né, ou isso ou aquilo, dê a sua túnica, vai além, né? Se alguém te pedir alguma coisa, você faça aquilo que tá lhe sendo pedido, mas vai além. Isso é a abnegação, né? É você ir além daquilo que lhe é pedido. E na sua profissão, né, a profissão de cada um aqui, cada um de nós pode perfeitamente ir além daquilo que é o nosso dever. Né? Se na minha profissão, meu dever é colocar essa plantinha aqui, né, esse enfeite aqui, então eu olho, tá, já cumpri o meu dever, no final do mês, no final do expediente, eu vou passar lá no guichê e vou receber os meus honorários por isso. Sim, você cumpriu, está com a sua consciência tranquila, né, de que cumpriu com o seu dever, de que saiu dali, deixou tudo certo, mas você pode ir além. Ok, a minha função é essa daqui, mas se eu olhar, eu posso ver, não, mas eu posso dar uma ajeitada aqui, está precisando, posso melhorar aquilo que me é obrigatório de fazer. Eu posso melhorar o ambiente onde eu trabalho, eu posso melhorar o atendimento, se eu trabalho com o público, né? O atendimento ao público, eu posso não só ficar limitado às minhas funções, mas eu posso melhorar aquilo ali, né? Eu posso melhorar para o meu público, né? Quando está sendo atendido, eu não preciso ficar limitado só naquela frieza. Eu posso ir além, eu posso atender demonstrando mais interesse por aquele ali que chegou até mim. Né? Aí eles vêm me pedir uma informação, a minha função é simplesmente dizer, olha, segue aqui, segue ali, tal, o próximo. A gente encontra muito isso, né, no funcionalismo público, né? Essa frieza, né, no tratar e esse pouco interesse. Né? Mas não só, né? Eu estou falando isso porque é onde eu lido mais. Mas não custa dizer assim, entendeu? Aí a pessoa vai dizer sim, porque ela vai ficar, às vezes, né, constrangida porque não entendeu nada. Mas aí você pode dispor e explicar de novo. Não, olha, explica com mais vagar ou com uma, né, terminologia mais acessível, né? Porque às vezes a gente usa termos, né, que o outro não entende e que fica até constrangido de dizer, não entendi, o que foi mesmo, né? Explica de novo. Não custa a gente explicar com outras palavras, né? Com palavras mais simples, ou até mesmo não desfazendo do outro que o outro não entenda, mas facilitando para o outro, porque algumas categorias têm os seus jargões, né? Eu fico me lembrando que antigamente a gente falava assim, o economês, né? No jargão de economia tinha todas aquelas terminologias que só quem é de economia que entende. Aí falava-se assim, ele está falando em economês, né? Troca em palavras miúdas. Assim também tem o juridiquês, né? O politiquês, e cada um, né, na sua categoria tem os seus jargões, né? Que só quem é da categoria entende. Então, assim, não custa nada, quando estiver lidando com o outro, né, que é leigo, informá-lo melhor, né? Passar a informação melhor. Então, isso é abnegação, né? É ir além das suas funções. Onde que nós paramos? Tá. Só que aí eu falei assim, eu vou dar uma olhada no Evangelho, porque no Evangelho também tem, é só no Livro dos Espíritos que fala lá da lei do trabalho, né, da questão da profissão, que faz parte das leis morais, mas eu fui procurar no Evangelho, né? Aí no Evangelho, lá no capítulo 9, bem-aventurado, gente, por que eu estou olhando para lá se eu posso olhar aqui, né? Eu falei que ia ficar para cá, né? Para isso eu já botei aqui. Então, lá no Evangelho, né, no capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, tem lá o item 8, obediência e resignação. Mas a gente pensa, obediência e resignação não está, né, não tá linkado com abnegação, né? Mas vou ler aqui um trechinho que a gente pode refletir sobre isso. Cadê? A doutrina de Jesus, né, ensina em todos os seus pontos a obediência e resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, né, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime, assim, o fraco, né, não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então, tem lá a sua função, você vai fazer, né, daquela maneira fria, né, vai cumprir a sua profissão daquela maneira fria, acabou, tchau, amanhã a gente está aí, né, amanhã tem outro expediente,
e não se importa. Às vezes chega uma pessoa atrasada. Quantas vezes não acontece isso, né? Você já está no finalzinho do expediente, né? E chega uma pessoa atrasada por isso, por aquilo outro, ou porque se atrapalhou, ao invés de estar na fila certa, foi estar na fila errada, e depois que viu, já estava fechando. Assim, no finalzinho a gente já está louco para ir embora, né? Ainda mais assim quem trabalha com o público e atende às vezes 15, né? 16 pessoas, realmente, dependendo da situação, assim, é complicado, aí já está exausto, né? Exaurido. Mas aí não custa nada, né? Atender, abrir aquele precedente para aquela pessoa que às vezes a gente não sabe, não sei se atrapalhou, né? É uma pessoa mais simples, se atrapalhou, até às vezes não, mas se atrapalhou, às vezes a gente pensa, né? Tá numa fila e não é aqui, não, é lá no outro. Ah, meu Deus, perdi 10 minutos, 20, poderia estar na fila certa. A gente se atrapalha, acontece. Aí não custa nada atender, né? A gente fala assim, não, vou parar, vou fazer, não por interesse de ter uma estrelinha, um tijolinho lá no céu, mas vou fazer porque hoje ele se atrapalhou e eu, né, também posso me atrapalhar numa outra situação, como acontece sempre. Então, assim, a gente às vezes abre um precedente e olha por aquele ali, né? Deixa o orgulho e a frieza de lado e vai lá e cumpre, vai além, né? Fala assim, ai meu Deus, já acabou o meu expediente, né? Nem para estar aqui e tal, vamos embora. Mas não custa, é isso, isso, né? É fazer da sua profissão um sacerdócio, né? Principalmente aquele que tem a vocação, né? Que, como a gente diz, nasceu para aquilo ali, ele vai fazer e não vai sentir peso nenhum. O abnegado, ele não sente o peso do a mais que ele está fazendo. Ele simplesmente entende que ele está ali para realmente servir, porque aquela é a profissão dele e ele vai fazer, né, com todo amor, com toda a dedicação. Mesmo se já tiver passado do horário dele, mesmo se aquilo ali não está nas atribuições dele, quantas vezes, né, a gente fazendo uma coisa ou outra, isso não está na minha atribuição, mas não custa nada me fazer, não custa nada facilitar para o outro, né? Mesmo que o outro lá na frente não vá facilitar para mim, não tem problema, eu vou fazer, porque não está na minha atribuição, mas faz parte, né, dali do conjunto de serviços de trabalho que eu estou fazendo, né? E isso aí é a abnegação. E não é fazer por interesse ou fazer esperando qualquer outra coisa, não. É fazer realmente de coração, né? Porque aquilo ali te dá prazer de fazer, né? Seguindo aqui. Cadê? Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava, né? Então, assim, Jesus mostrando a sua abnegação com a sua paciência, né? Com aqueles que estavam ao seu redor, que toda hora vinha com uma pergunta, né, mais maliciosa, mais capciosa, para ver se ele caía, né, com perguntas que às vezes até a pessoa sabia a resposta, mas não gostava de fazer, não fazia, mas ainda assim ia lá tentar Jesus, né, como às vezes vem escrito, né, vai lá tentar Jesus para ver se ele dá uma resposta enviesada, igual quando chega, né, com a mulher adulta, ele vai lá e fala assim, não, olha, mas tem que cumprir a lei, tem que jogar pedra nela, tem que apedrejar. Então, como é que Jesus vai se sair dessa, né? Então, com toda tranquilidade, com toda doçura, né, e abnegação, e mostrando, né, a resignação, a paciência conosco, né, o entendimento e a compreensão, né, Jesus demonstrava-se a encarnação dessas virtudes, né? Na prática, ele praticava exatamente aquilo que ele falava. Então, é nesse ponto que eu coloco a abnegação, né, aqui do trabalho de Jesus o tempo todo, né, se abrindo, né, se desvelando por nós. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então, aí entra a abnegação, o sacrifício, a renúncia, né? Porque a renúncia também cabe dentro. Você renunciar ao seu horário, às vezes, né, no horário de almoço, a pessoa fala assim, não, eu vou aqui sacrificar o meu almoço para fazer isso aqui, assim, 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 para aquela outra pessoa ali. Não, a pessoa veio e tal. Dentro da nossa profissão acontece isso o tempo todo. Eu imagino, né, às vezes, a gente no mercado, ou o que quer que seja, a gente vê que a pessoa já está saindo e pede, não, por favor, me atende aqui, faz isso assim, assim para mim. Então, a gente fazer, né, prestar esse serviço ao outro, né, renunciando, às vezes, o teu horário, 5 minutos da tua vida, né, parando, quando a gente está correndo, né, a gente está sempre com pressa no trânsito, alguém pede uma informação que é dentro daquilo que você sabe, ou então da sua localidade, você conhece bem,
né? Não custa parar 5 minutinhos. A gente não sabe a diferença que esses 5 minutos faz na vida do outro e na nossa própria vida, né? Então, assim, se dispor ao outro, né? Isso também é ser abnegado, quando a gente se dispõe ao outro além daquilo que nos é pedido de verdade, né? Além do nosso dever, quando a gente se dispõe ao outro, isso é ser abnegado, isso é renunciar de si mesmo. E ainda ali, continuando ainda no... Peraí, deixa eu ver onde parei. Ah, tá, né? Triunfo e sacrifício da renúncia carnal. Seguindo ainda nesse item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, continua assim. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude de vossa geração, né, de 1800 e alguma coisa, é a atividade intelectual, né? O século das luzes, a gente está ali, né, na época que Kardec estava fazendo a codificação, né, século XIX, né, século das luzes ali. Então, é por isso que ele fala que esse espírito que está ditando, por isso que ele fala que a virtude, né, é a atividade intelectual daquela geração. Mas o vício é a indiferença moral. Realmente, né? Como a gente vê, né? Até hoje, né? Ali aqui, na Europa, né? As pessoas são muito frias, né? Então, assim, a indiferença moral, pouco se importar com o outro, até hoje ainda é assim, né? Mas tudo por uma questão histórica. Então, esse espírito está dizendo, né, que o vício daquela época era a indiferença moral, né? A frieza de uns para com os outros, né? A dificuldade de se abrir, de olhar para o outro com carinho, né, com um pouco mais de benevolência, né, ser muito assim, muito frio, muito, como é que eu vou dizer, muito obstinado, né, em si mesmo, em fazer aquilo que lhe é atribuído e só e acabou. E aí continua o texto. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época, ou seja, os grupos se reuniam bastante, né, mas em prol assim, de se elevar intelectualmente, mas não em prol da coletividade, mas só em prol do seu próprio orgulho, no seu próprio bel prazer de simplesmente ser, né, assim, a elite intelectual de uma época. E é isso que esse espírito está falando, né? Em resumo, coloca, né, todo esse seu conhecimento, quando você se debruça para saber mais, para pesquisar mais, mas em prol de toda a coletividade, coisa que não era no íntimo, era o interesse daquela época. E ele continua: submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração, né? A palavra do progresso. Então, esse espírito está dizendo, né? A gente vem até vocês, né, para dar impulso, para intuir, para que vocês avancem, né? Então, faça vocês também pelos outros, espalhe, né? No caso aqui, espalhe o evangelho, né? Vá até os outros, né? Não fique guardando para si toda essa descoberta, toda essa inteligência. Então, assim, mostre-se mais abnegado, né? Traduzindo, mostre-se mais abnegado, né, ao outro, aos seus irmãos. Ele coloca a palavra da... cadê? Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso e daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde, por meio da duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou mais tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvidos aos ensinos. Esse é a mensagem de Lázaro, né, lá em Paris, 1863. Ele está aqui, né, convidando, né, convocando, na verdade, toda aquela sociedade ali que ficava junto a Kardec, né, que assistia com ele aquelas reuniões, aí além, né, não só recolher para si os ensinamentos, mas espalhar também. Então, assim, ser empático com o outro, né, não guardar para si, não reter aquilo que pode beneficiar mais alguém, né? Então, se a sua profissão, igual a gente teve aqui, não muito
aliás, recente, né, a questão da pandemia, né? Quantos cientistas não se debruçaram, né, 24 horas, às vezes sem dormir, sem ir em casa, né? Não se debruçaram para ver se conseguia, num lapso bem pequeno de tempo, a bendita vacina para beneficiar todos nós, né, toda a coletividade. Isso foi da parte da medicina, né, do ramo da medicina, do ramo da farmacologia, do ramo da pesquisa, um ato grandioso de abnegação, né, no caso, em todo o planeta. E, assim, todos ali estavam fazendo, indo além, né, do seu cansaço físico, mas principalmente, né, emocional, porque todos somos humanos, né? E era um momento extremamente delicado. Então, assim, esse é um exemplo mais recente que a gente pode ter de abnegação, né, no caso, no mundo. E continua, né, até hoje, fazendo pesquisas sobre outras e outras doenças, né, que vacinas e remédios e melhoramentos para a nossa própria saúde, né? Então, indo além daquilo do dever de cada um deles, né? Nas atividades que transcendem o quadro de serviço remuneráveis, aí voltando para o texto de Emmanuel, né? Na Terra, nas atividades que transcendem o quadro de serviços remuneráveis na Terra, fruto das almas que ultrapassam o impulso de preservação do próprio conforto, descem os reflexos mentais das inteligências celestes que operam por amor nas linhas da benemerência oculta, linhas em que encontramos os braços eternos de Deus. Então, quanto mais a gente vai além daquilo que nos é pedido, né, quando a gente faz de muita boa vontade, porque aí é que está a abnegação, né, na boa vontade de servir, além daquilo que lhe é pedido. Quanto mais a gente faz isso, mais proteção, mais intuição do alto nos chegam, como ele coloca, né, inteligências celestes que operam por amor nas linhas da benemerência, né, vem ao nosso alcance, né? Quando a gente pensa assim, mas eu não vou ganhar nada com isso, eu não vou perder meus 5 minutos que já está na minha hora de ir embora, ganha muito, só que é um ganho imaterial, né? No final aqui do texto a gente vai ver, se a gente fizesse um gráfico, né? Como que isso opera. A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever. A abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. É por isso que todos os povos sentem necessidade de erguer, no imo do próprio seio, um altar permanente em que rendam preito aos legítimos heróis. Né? Quando a gente olha, né, aquelas pessoas, aqueles líderes que vão adiante, né, que fazem, que lutam, que buscam uma melhoria pela sua sociedade, ou no caso que a gente estava falando aqui, né, da saúde, né, no ramo da saúde, aquele que vai atrás, que não mede esforços por algo que vai beneficiar toda uma coletividade, né, ou aqueles que são injuriados, né, e são marginalizados porque eles lutam pelo ideal e geralmente, né, a sociedade não reconhece. Então, assim, quando eles fazem aquele sacrifício, né, aquele sacrifício em prol de toda uma coletividade. Quando eu estava fazendo o estudo, eu estava lembrando do Nelson Mandela, né, que foi preso, né, ficou anos e anos e anos na cadeia, né, por questões políticas, mas o pensamento dele era em prol daquele povo, né, para a libertação do seu povo. Então, assim, ele se permitiu, porque ele poderia simplesmente, né, fugir, não se deixar prender, ou se rebelar, ou ter uma outra, como é que eu vou dizer, ter uma outra atitude e não permanecer pacífico e passivo ali dentro da cadeia. Mas ele tinha um intuito, né? Ele tinha um motivo, né? Um objetivo, além de si mesmo, né? Então, é onde ele coloca, né? Ele sacrifica a sua própria liberdade de ir e vir, de pensar, em prol de toda uma coletividade, quando todo mundo sabia que aquilo ali era uma questão política, né? Então, assim, ele também se mostrou abnegado nesse sentido. Né? Aí eu fiz assim esse quadrinho, né? Porque tem o dever, né? A profissão, né? Onde a gente tem o dever de cumprir com a nossa profissão, né? Pelos contatos, né? Da profissão, o homem cria vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana, a sua própria dignidade, né?
e a abnegação, que é o ir além, né? Ali está colocado como sacrifício, mas não é o sacrifício da sua própria vida, né? É o ir além, é o fazer a mais, né? Pela abnegação, ele emite reflexos da beleza divina, descerrando trilhos novos para o reino celestial. É onde ele se aproxima de Deus porque ele está realmente se doando para o próximo, né? Para o outro. A abnegação que começa onde termina o dever possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. Ele abre campo para ele mesmo, né, para os espíritos superiores trabalharem. Quanto mais abnegado, quanto mais dedicado ao outro, né, se esquecendo de si, né, claro, dentro de um limite, né, porque ele também não pode simplesmente se esquecer de se cuidar e se sacrificar no sentido de se colocar, né, a perigo a sua própria vida. Não é nesse sentido. É no ir além, obviamente, né, mas sem comprometer a sua própria integridade física. Né? Quando ele se abre para o outro, né, quando ele é abnegado dentro da sua profissão, ele abre campo para que a espiritualidade, além de aumentar, né, o seu próprio esforço, né, a sua proteção, a sua condição moral, né, é onde ele vai ascender, abre campo também para a espiritualidade atuar, igual o Lázaro estava falando ali naquela reunião lá em 1863, para aquele grupo onde Kardec frequentava, né? Sejam abnegados, porque a espiritualidade está aqui para impeli-los, né, a ir mais e ir além. Né? Então, assim, abram campo para que isso floresça e para que isso, né, prospere. O delinquente comum, algemado ao cárcere, inspira piedade e sofrimento. O paladino de uma causa nobre, injustamente recluso no mesmo sítio, provoca respeito e imitação. Estava aqui, né, lembrando de Nelson Mandela, nesse sentido. O homem que cede suor e sangue de si mesmo a benefício de todos, sem cogitar do seu interesse, é um apóstolo das virtudes celestes. Porque sim, né, a abnegação é uma virtude. O ser que esquece do seu próprio problema, das suas próprias dores, em benefício de secar a lágrima, né, e socorrer o outro, ele é um abnegado, né? A ama devidamente paga pelo seu trabalho junto à criança que lhe recebe carinho é credora natural de atenção e reconhecimento, mas o coração materno em constante renúncia arrebata quem o contempla a glória do amor puro. Né? Outro dia a gente estava conversando, não sei com quem eu estava conversando, né? Dessas mãezinhas que deixam seus próprios filhos, né? Acho que foi no sábado, foi no estudo de sábado, né, que a gente estava falando, acho que foi isso, né? Daquela escrava, né, que deixava os seus próprios filhos para cuidar dos filhos, né, da casa grande. No caso aqui, a ama, né, que é devidamente paga, que não é questão de escravizados, mas assim, aquela pessoa, né, que trabalha tomando conta dos filhos dos outros, trabalha tomando conta do outro, enquanto ninguém ou uma outra pessoa cuida dos seus. Né? E ela faz, e não faz só por dinheiro, né? E faça também por amor, faça com cuidado, né? Cuide aqueles que estão aos seus cuidados, né? Cuide com amor, dê o melhor de si, né? Não faça simplesmente por fazer, né? Faça além, dê carinho, né? Abra o seu coração para aquele ali. Então, é a ama que é devidamente paga, né, mas que faz tudo aquilo com carinho, ela é credora, né, da atenção e reconhecimento, né, e ela coloca, né, o seu coração materno, renunciando, né, aos seus próprios, o carinho dos seus próprios filhos, dos seus, que, né, onde quer que seja que estejam em casa, em prol do outro. Né? Ela contempla a glória do amor puro. E aí vem dando outros exemplos, né? O matemático, né, que é dignamente gratificado pela obra que realiza, é catalogado à conta de cientista. E o cientista, né, mergulhado no trabalho incessante, né, em favor da tranquilidade e da segurança, esquecido de si mesmo, é classificado como benfeitor. Então, assim, vai em cascata, né? Cada um que vai fazendo dentro do seu campo de atuação, fazendo o melhor pelo outro, né, abrindo espaço, sendo abnegado, dando um pouco mais de si, ele vai se elevando, né, na escala aos olhos da espiritualidade, aos olhos do mundo. Talvez ele pode até ser taxado de bobo, né, que fica ali sacrificando o seu horário, todo mundo já foi, e ele está ali melhorando e não vai ser reconhecido. Não vai ser reconhecido aos olhos da terra.
Mas quem de nós aqui está tão preocupado, né, em ganhar na Terra, quando a gente, na verdade, quer evolução e melhoramento do espírito? Então, assim, o reconhecimento desse que faz pelo outro, que exercita a abnegação, ele é olhado, né, de uma outra forma pela espiritualidade e é acolhido e é, né, colocado no campo daqueles, né, que a quem mais é dado, né, a quem mais faz, né, mais será dado, né, aquele que mais faz. Por todos esses, pela fidelidade ao desempenho das suas obrigações, o homem melhora a si mesmo, e pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Por todos esses, a espiritualidade superior desce gradativamente à esfera humana, sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade e do ouro, porque é aí, pelo completo desprendimento de si mesma, no auxílio aos outros, que a alma vive o apostolado sublime da renúncia santificante, atraindo o pensamento divino para o burilamento e a ascensão da humanidade. Se o profissional, em qualquer setor da atividade humana, ultrapassa as fronteiras naturais das próprias obrigações, guarda merecimento superior à importância do vencimento estabelecido. Semelhante salário extra corresponde à abnegação. Essa definição eu peguei no livro Ideal Espírita, né? E o título desse item é O Salário da Abnegação. Né? Se o profissional em qualquer setor é uma definição, né, também de abnegação, e eu peguei no livro O Ideal Espírita. E aí também, o próximo item também é do Ideal Espírita, continua, né? Assim, a abnegação do espírito encarnado, seja qual for o setor em que moureja, é paga pela lei divina, que define o valor de cada ser no plano espiritual. É muito bom a gente, né, trabalhar e receber o nosso prolabore, afinal de contas a gente estudou, né, despendeu, investiu nisso. Mas também é muito bom quando a gente age junto, né, com o Altíssimo, quando a gente é um representante, né, um anjo, como às vezes as pessoas falam, né, fulano foi um anjo na minha vida porque me ajudou naquele momento, né, cheguei lá, estava precisando de alguma coisa, fulano facilitou para mim, foi um anjo no meu caminho. Então, assim, é muito bom quando a gente pode ser, né, o instrumento divino, né, o instrumento da lei divina, facilitando o caminho do nosso semelhante. Né? E o salário que a gente ganha, como ele coloca aqui, né? Seja qual for o setor que moreja, é pago pela lei divina que define o valor de cada ser no plano espiritual. É aí que onde às vezes a gente fala assim, poxa, mas fulano fazia tanto e não sei o quê, e desencarnou, está numa condição. E o outro que a gente nem imaginava está numa condição um pouquinho melhor. É isso que define, né? É o quanto que ele fez, o quanto que ele foi abnegado, o quanto que ele doou de si para o outro, é que faz a diferença, né, na escala evolutiva e no patamar onde a gente vai se encaixar. Às vezes a gente pensa, não, mas eu vou desencarnar, vou para o umbral, não sei o que e tal. Assim, não vou garantir aqui que não vai, porque, né, não posso empenhar minha palavra, né, não posso falar isso. Mas, assim, onde quer que estejamos, o que vai diferenciar é o ponto que a gente fez a mais para o outro, né? O ponto que a gente se esqueceu de si e secou a lágrima do outro, e foi abnegado, e foi renunciou, às vezes, um desejo, uma coisa que a gente queria, né? Queria tanto, renunciou em prol para dar atenção ao outro, né? Para ficar aqueles minutos a mais com o outro. É esse trabalho, né, que apaga no plano espiritual, vai fazer a diferença. O trabalho comum na Terra é recompensado pela moeda, a exprimir-se por honorários. O trabalho extra no reino do espírito é pago em recursos de ascensão para a alma. Então, eu acho que, no fundo, é isso que a gente quer, né? Porque senão a gente não viria, né, para a doutrina espírita, não viria estudar, não viria buscar a verdade que liberta, né? E é por aí, a verdade que liberta é justamente essa, né? Quanto mais a gente é abnegado, quanto mais a gente faz pelo outro, é onde a gente é pago com recursos de ascensão para a alma. E aí, terminando, né? Isso tudo está no livro Ideal Espírita, tá? E o item é o salário da abnegação. O trabalho ordinário, que é o trabalho comum da nossa profissão,
conduz o servidor ao domínio horizontal. Então, a gente se especializa, cada um na sua profissão, no seu caminho, a gente se especializa, mas no olhar do espírito, a gente vai dominando na horizontal. Agora, do meio em que a gente vive. Agora, o trabalho extraordinário, né, o trabalho com a abnegação, com a renúncia, com o devotamento, com o desvelo ao próximo, é que eleva no sentido vertical, né, é que nos eleva à esfera superior. Então, é isso que eu estava falando. Se a gente fosse fazer um gráfico, acho que, na verdade, até deveria ter feito, né, o nosso trabalho, a nossa especialidade, né, a nossa profissão, ela nos eleva no domínio horizontal. A gente vai garimpando campo, vai ampliando, mas no domínio horizontal de ser, né? Agora, é o trabalho ao próximo, né, a abnegação, que faz a nossa elevação no domínio vertical, é que nos eleva para as esferas superiores, né? Eu achei isso muito bacana. Então, assim, a gente termina aqui o nosso estudo de hoje, mas fica a reflexão, né? Eu convido também para vocês darem uma olhada nesse livro, O Ideal Espírita, né? Nesse item, O Salário da Abnegação, que vale a pena, né? E a gente pensar cada vez, né, que a gente vai fazer alguma coisa, onde a gente vai empreender, naquilo que a gente faz, naquilo que é o nosso ofício, né, de todo dia. Pode ser a coisa mais simples, né? Não importa. Se é o nosso ofício, que sejamos abnegados, né? Que sejamos desapegados, né, só de nós, e pensemos no outro, né? E renunciemos, quando for preciso, se for necessário, né, para o próximo, porque hoje a gente está nessa condição de ser, né? Mas pode ser a gente também chegar e depender e precisar da abnegação e da renúncia do outro, como quase toda hora a gente está precisando, né? Fica aí a nossa reflexão da noite de hoje. Agradeço pela paciência, né? E fiquemos todos em paz com Jesus. A gente entra na folha de pagamento de Deus. E olha que é um patrão genial, gente. É aquele ali que, tipo assim, não precisa ficar esperando a 0 hora para ver se vai cair na conta, não. Pode dormir tranquilo, porque aquele ali é fiel, né? Jesus e Deus são fiéis. Esse aí eu posso botar a mão no fogo, posso falar, né? Porque não vai errar. Bem, agradecemos a Rosa pela palestra de hoje e que nós consigamos, de alguma forma, também refletir, né, sobre o nosso trabalho, né, que é a realização de uma existência. Trabalhar, eu acho que assim, pode alguns acharem que não, mas eu acho importante, eu acho uma realização, né? Através do trabalho, seja ele qual for, é que a gente consegue evoluir, a gente interage com os outros, a gente aprende com os outros de alguma forma, a gente melhora, né? Só trabalhando. Acho que foi por isso que Deus criou o trabalho, para que a gente possa realmente melhorar e evoluir. E eu gostei dessa parte da horizontal e da vertical, né? Do que a gente pode melhorar fazendo o que é normal, né? Ficando na média, e aquilo que a gente vai ultrapassar além da média. Às vezes uma pequena coisa faz com que seja grande diferença, né? Isso em matemática é muito importante e é visto assim. Bem, peço que todos elevem pensamento a Deus nesse instante, agradeçamos essa oportunidade de hoje, que possamos voltar para os nossos lares, repletos de reflexões, que não sejam apenas palavras aqui, que possamos refletir sobre elas, refletir o que elas podem ser aplicadas em nossas vidas, e assim, levando daqui uma pequena semente para a nossa própria evolução individual. Que Deus esteja conosco, nos ilumine e nos ajude a ver o mundo com outros olhos, a ver nossos semelhantes com outro olhar e aprendamos a interagir de uma maneira mais pacífica, mais harmoniosa e com amor no coração. Assim, damos graças a Deus por esse momento, e aqueles que quiserem participar do outro momento, é só aguardar para participar do passe.